Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro semanal para que a gente possa falar sobre tudo que há de mais relevante em recursos humanos. Portanto, se você trabalha em RH, ama RH, está estudando recursos humanos, é gestor de pessoas ou só se interessa pela área, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa de fato e essa é a nossa comunidade. Por falar em comunidade, já quero deixar aqui um recado para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube e no LinkedIn. Falando em comunidade, você vai encontrar de fato uma grande comunidade, porque tem lá outros 130 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias, tanto no nosso grupo de discussão, né, somando o nosso grupo de discussão e a company page do RH para você, você vai encontrar, como eu falei, mais de 130 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias por lá. Portanto, fica a dica para você se conectar com essa galera toda, se conectar com a gente também. Adoro quando os ouvintes do RH para você Cast buscam conexão comigo lá no LinkedIn. Fiquem à vontade, porque é um grande barato, na verdade é uma grande alegria poder se conectar com a audiência do podcast e com outros profissionais de recursos humanos também. Ainda na esteira dos recados, quero também deixar o recado para você acessar o rhpravocê.com.br, que é a nossa plataforma de conteúdo, porque lá você vai encontrar conteúdo 100% personalizado, especializado, focado em RH, para você curtir, tá bem? Tanto o conteúdo produzido pela nossa área de redação, quanto o conteúdo produzido na Colab, né, pela comunidade de RH, tem os nossos colunistas também, empresas parceiras que estão aportando conteúdo por lá. Fique à vontade para acessar o rhpravocê.com.br e curtir tudo que está rolando por lá. Episódio de hoje a gente vai falar sobre a saúde dos trabalhadores e se a saúde deles está em risco ou não, como você já deve ter visto no tocador de sua preferência. E quem vai guiar a gente por essa jornada, digamos assim, e contar um pouco também do seu trabalho à frente da Alice, da companhia Alice, é a Sarita von Hofer. Ela é CHRO da Alice. CHRO a gente pode traduzir como uma head, uma diretora de RH da Alice. E eu agradeço imensamente pela sua participação, Sarita. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Bruno. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Um super prazer. Para quem está nos escutando aí, muito prazer também. Obrigada pela oportunidade. Que demais, a gente que agradece pela sua participação, Sarita. E quem participa com a gente também hoje é o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Oi, gente, tudo bem? Sarita, que prazer tê-la por aqui. Esse papo vai ser muito focado numa pesquisa que a Alice realizou, que chamou muito a nossa atenção. Tem uns dados muito importantes, também uns dados alarmantes. Então é muito importante a gente conseguir trazer esse tipo de material, esse tipo de dado por aqui, e tenho certeza que a Sarita vai nos ajudar muito a ir mais a fundo nessas informações. E vamos lá. Obrigada, Bruno. É isso aí, a gente vai ter a oportunidade agora na conversa com a Sarita de se aprofundar um pouquinho mais nos dados que essa pesquisa pode trazer para a gente. Mas antes da gente entrar na pesquisa, Sarita, eu queria convidar você, na verdade, para se apresentar para a nossa audiência, falar um pouquinho de você, um pouquinho da Alice também, para que a gente possa começar a se familiarizar, digamos assim, com a sua história. Claro, muito obrigada novamente. Sou Sarita, responsável pela área de pessoas na Alice. Sou austríaca, como vocês provavelmente já perceberam, né? Meu sobrenome, meu sotaque entregam, né? Moro aqui já há 9 anos, estou muito bem adaptada. Foi a amor que me trouxe para o Brasil, né? Melhor motivo, meu marido brasileiro. Que maravilha. Sim, sou mãe de 2 filhos, né? Uma menina de 4 anos, um bebê de 11 meses. Estou, né, gerenciando a área de pessoas na Alice. Alice, para quem não nos conhece, somos um plano de saúde para empresas com cobertura nacional e com grandes diferenciais, né, se a gente se compara com outros operadores. Então, a gente tem uma atenção primária muito forte
A gente acredita muito nessa parte, né, que foca na prevenção, na promoção da saúde. A gente, inclusive, tem um dado muito interessante de quem, né, nossos membros, quem acessa nossa atenção primária pelo aplicativo, a gente consegue resolver 80% dos problemas dos nossos membros sem essa pessoa precisar sair de casa, né? Então, uma atenção primária muito focado na telemedicina, na tecnologia. E aí, além da atenção primária, a gente tem uma rede credenciada muito boa, muito forte, né, que a gente chama de comunidade de saúde, com grandes hospitais, laboratórios, parceiros, especialistas de saúde, para cuidar, né, dos nossos membros em todos os casos que a atenção primária não consegue resolver. Então, fomos fundados em 2019, a gente está cada vez mais, né, forte e com uma missão, assim, de tornar o mundo mais saudável, então, com um comprometimento muito grande em deixar as pessoas e as empresas mais saudáveis. Que fantástico, e imagino que as pesquisas e os estudos de mercado são parte dessa missão, né, desse trabalho da Alice também, né, Bruninho? Eu acho que na verdade, foi a pesquisa que nos trouxe até esse convite para a Sarita e a escolha desse tema do podcast. Bom, inclusive eu já vou entrar na pesquisa, né? Eu recebi, quando o pessoal me encaminhou o material, tem um trechinho aqui que eu vou ler, que eu achei bem importante a gente ressaltar e trazer aqui para o papo. Quase 30% dos profissionais relataram terem vivenciado sintomas relacionados a burnout. O sono também é um problema. 40% classificam o sono como regular, 13,3% dizem que é ruim, e 5,6% que é péssimo. Além disso, quase 20% tem o sono afetado pelo trabalho com frequência. Sarita, eu queria entender, dentro desses dados, né, o quanto... É lógico, né, que no mundo ideal, no mundo utópico, a gente não falaria de burnout, problemas com sono, mas a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. O quanto que esses dados são ou não alarmantes, são ou não esperados? A gente está falando de números muito altos ou a gente está falando de números que, não podia chegar nessa faixa, então aqui já começa a acender uma luz vermelha e não mais amarela? Ótima pergunta, Bruno. A gente tem bastante orgulho, né, dessa pesquisa e, como você disse, também, de fato, faz parte do nosso trabalho também trabalhar essa consciência, né, sobre a saúde das pessoas, dos colaboradores e, de alguma forma, né, envolver, aumentar essa sensibilização e conscientização da empresa, né? A gente sempre deixa muito claro na nossa visão que o próprio funcionário, a pessoa, é responsável pela sua saúde, né? A gente não pode outsource isso, né? Cada pessoa precisa ser a protagonista, né? Precisa cuidar da sua saúde, porque saúde também pode significar uma coisa diferente, né, para cada uma das pessoas. Claro. Mas as empresas precisam entender, né, que eles são facilitadoras, né? Eles têm um papel sim importante, eles têm um impacto sim importante na saúde das pessoas e eles podem, de fato, né, com decisões conscientes, ter um impacto positivo importante. Então, essa pesquisa foi uma das primeiras que a gente lançou em conjunto com outros parceiros, justamente para mostrar não só os dados de saúde, mas especialmente o impacto, o papel que o ambiente de trabalho pode ter, né? Eu acho tudo que você citou é uma evolução que a gente está vivenciando, né? A gente sabe de fato que nos últimos anos desta pandemia, vários indicadores de saúde vêm piorando. Por outro lado, eu acho também o que tem sido muito positivo que se fala mais sobre saúde, né? Especialmente no ambiente de trabalho. Então, acho que esse foi um efeito muito positivo, né? Saúde mental, antes, especialmente burnout, ansiedade, foi quase um tema tabu, né? Não se falava em muitas empresas. E acho isso já melhorou bastante, né? Acho que não se fala ainda o suficiente. Então, novamente, a gente enxerga o nosso papel muito também de fato, traz luz para empresas e não só mostrar os dados, mas também mostrar os caminhos. Eu gostaria, além dos dados que você trouxe, que fala de forma geral sobre a saúde, acho muito importante a gente, de fato, entender também os dados que nos mostram essa relação, né, e esse impacto, esse papel
que a empresa pode ter. Então, a gente perguntou, né, todas as pessoas, as 1.000 pessoas que a gente entrevistou, sobre a saúde, né, a percepção da saúde, e também, né, qual é a percepção que ela tem sobre a empresa. Então, se a empresa se importa ou não com a saúde. E aí o dado nos mostra se a empresa se importa com saúde mental, bem-estar, né, sono, alimentação, então várias dimensões de saúde. A gente tem 70% de pessoas que falam que a saúde está boa ou ótima, né? Então, numa empresa onde a gente tem um ambiente que se preocupa, 70%, né, diz que a saúde está boa ou ótima. Agora, se a gente tem o contrário, né? Então, as pessoas que estão em empresas que não se preocupem, esse número cai para 40%. Né? Então, a gente compara 70% com 40%. Então, um impacto, uma diferença de 30 pontos percentuais, que é muito significativo. Com certeza. E Sarita, eu ia te perguntar, nessa esteira, né, do papel da empresa, ou até do RH, né, do gestor de RH também, para cuidar da saúde do capital humano como um todo e tudo mais, eu concordo 100% contigo que, assim, a maior parte da responsabilidade pela saúde das pessoas passa pela autonomia delas, né? A gente precisa ser dono da nossa própria saúde, cuidar da gente e tudo mais. Mas é óbvio que a empresa pode ter um papel muito impactante, e esse número que você acabou de trazer comprova isso, né? Que as empresas podem ter um papel no estímulo, na conscientização muito grande em relação a isso. Eu queria te perguntar em relação à saúde mental especificamente, porque a gente tem também dados, a gente pode cruzar dados, e aí o ISMA-BR tem trazido também alguns dados em relação a isso, principalmente falando das lideranças organizacionais e tudo mais, relacionado à ansiedade e depressão. E a gente percebe, e a pandemia também tem um papel importante nisso, que a questão da depressão, da ansiedade e impactando também os líderes organizacionais é um tópico de importância, de interesse. Como é que você tem visto também essa preocupação das empresas com a saúde mental, não só dos líderes, mas dos profissionais como um todo? Ótima pergunta, Daniel. Aí também tem um dado interessante, né, para trazer. Então, a gente novamente perguntou às pessoas, né, se eles já tiverem algum sintoma de burnout, né? Então, a percepção da pessoa se ela já teve um sintoma de burnout. Se a pessoa está numa empresa que se preocupa com bem-estar e especificamente saúde mental, a gente tem 24% das pessoas que reportaram já ter tido burnout, né? Uhum. Agora, novamente, se a gente olha o outro grupo, esse número sobe para 37%. Então, se a gente olha o recorte de saúde mental, especificamente burnout, a gente também, né, consegue, de fato, ver com os dados da pesquisa que o ambiente de trabalho, as lideranças, né, toda a organização tem um impacto. E aí eu acho isso muito interessante elaborar, aprofundar um pouco mais, Daniel, porque muitas vezes a gente relaciona burnout a uma carga alta de trabalho. E isso, com certeza, também é um fator importante, né? Então, a gente sabe uma carga alta de trabalho por longos períodos, né? Então, de uma forma insustentável, de fato, é um fator importante para burnout, mas não o único, né? Então, tem várias pesquisas, tem uma que eu gosto muito, da Harvard Business Review, depois a gente pode disponibilizar esse link para o pessoal, para a comunidade, e essa pesquisa mostra que tem uma série de outros fatores que tem muito a ver com a gestão de pessoas, né? Então, voltando para a sua pergunta da liderança. Então, um fator, por exemplo, é a autonomia. Então, de quanto a pessoa possa, né, tomar decisões, né, de quanto a pessoa tenha flexibilidade, por exemplo, com relação ao modelo de trabalho, né, de quanto a pessoa precisa, por exemplo, ir no escritório todos os dias, né, sem uma necessidade tão grande, né, de quanto ela pode ter autonomia para organizar a própria agenda. Então, autonomia é um ponto muito importante. Um outro fator que também tem muito a ver com gestão de pessoas e com a liderança é o senso da justiça, né? O reconhecimento. Então, tem uma cultura, de fato, de reconhecimento nessa empresa, né? Tem um senso de justiça, então as pessoas sentem, né, que tem uma justiça, as decisões estão feitas baseadas em dados e fatos e entregas de verdade, né? Tem também um fator que é o senso da comunidade, então, de quanto eu sinto um apoio dos meus pares, né? De quanto eu sinto que os meus pares são transparentes comigo,
de quanto eu sinto, né, que meu chefe, meu líder está transparente, me apoia, né? Então, tem vários fatores, o próprio propósito, né, o próprio alinhamento dos valores. Então, tem vários fatores que tem muito a ver no dia a dia, né, que tem muito a ver com uma cultura organizacional. Se essa cultura é coesa, né, se essa cultura de fato promove esses fatores que podem gerar burnout, né, ou se alguma coisa que é superficial e de verdade não acontece no dia a dia. Então, novamente, assim, a gente pode aprofundar um pouco mais, se vocês quiserem, posso dar também exemplos como a gente faz na Alice, mas acho super importante, né, esse dado de fato que são diversos fatores que podem impactar o burnout, inclusive fatores biológicos, químicos também. Tá. De novo, né, Bruninho, a gente vê a importância, a gente não pode subestimar a importância da cultura organizacional também quando a gente fala em saúde, né? Exatamente. E aí, Sarita, eu até queria pegar um gancho no que o Daniel trouxe, que ele falou do levantamento da ISMA-BR, né, que é uma associação que mede o estresse das pessoas. O Brasil é top 2 quando a gente fala de burnout, ansiedade e depressão. É claro que ansiedade e depressão não são 100% correlacionadas ao trabalho, mas a gente sabe que tem uma relação muito grande, sim, que o trabalho pode potencializar essas condições, potencializar o estresse, e eu acho que 2024 agora vai ser um ano que vai trazer muito isso à tona, porque há uma tendência natural de muitas empresas começarem a abandonar o home office, o modelo híbrido e voltarem de vez para o presencial. A gente vai ver como que o trabalhador vai reagir a isso. Por outro lado, eu posso falar que desde que a pandemia começou, não tem um dia sequer que eu não receba algum e-mail falando sobre saúde mental. Seja uma pesquisa, seja uma iniciativa, seja um workshop, todo dia tem. Então é muito nítido para mim o que você falou, que é positivo, que de fato as empresas estão falando mais sobre saúde mental, mas o que eu queria te perguntar elas estão sabendo agir? Porque a gente está falando muito de saúde mental, mas as pesquisas, os dados sobre as enfermidades, elas ainda são muito altas. Então, as empresas estão sabendo o que fazer, ainda estão meio perdidas. Você que trabalha numa empresa de saúde vai saber mais do que eu sobre isso. Eu queria a sua perspectiva em relação a esse cenário. Ótimo, Bruno. Eu super concordo com você. Eu também tenho observado isso, né? Que de fato é um tema muito urgente, né? Em qualquer reunião, encontro que a gente vai, TH, qualquer encontro da comunidade, né? É um tema muito importante, te troca, né? E te ajuda. E novamente a gente espera muito com pesquisas como a Pulso EH, a gente ajudar as empresas a enxergarem de fato a importância de ter dados, né? Eu acho que a gente ainda é muito de forma geral, né, as empresas têm pouca prática para, de fato, coletar dados, né, muitas vezes a gente reage de forma retroativa, né, recebemos mais um atestado, a gente tem, né, o número de funcionários afastados por saúde mental está aumentando. O que a gente precisa focar é na antecipação disso, né? Então, todas as empresas, né, bem-sucedidas trabalham com indicadores, com dados e fatos, e em EH a gente também precisa trabalhar com dados, né? Então, idealmente, eu como diretora de EH, idealmente eu consigo medir a saúde de forma holística, mas também os pilares específicos do meu time de forma como antemão, né, para de fato tomar ações antes, né, de alguém chegar no nível de burnout, no nível de afastamento. Então, as pesquisas Pulso EH no seu panorama geral, né, o que a gente na Alice faz com nossos clientes, então as empresas que já, né, usam nosso plano de saúde para os funcionários, a gente implementa um indicador específico que se chama Score Magenta. Né, uma metodologia, uma tecnologia que a gente desenvolveu com o nosso time de médicos, né, de excelência de saúde, e esse indicador mede a saúde dos funcionários em vários pilares, porque para falar de saúde, inclusive de saúde mental, a gente precisa olhar, né, a pessoa como um todo.
porque são, né, por exemplo, falta de sono, né, pode impactar a minha saúde mental, uma alimentação, né, ruim, falta de exercício, tudo isso pode ter um impacto importante na minha saúde mental. Então, preciso olhar a pessoa de forma holística, né? Todo o nosso modelo de saúde na Alice foca nesse olhar, né, nessa gestão holística de saúde. Então, voltando para esse indicador, né, como ele funciona? A pessoa, funcionário, no próprio aplicativo da Alice, ele responde um questionário, a gente recomenda que seja a cada 3, 4 meses, sobre diversas perguntas, com relação, né, aos pilares de saúde, e aí o aplicativo responde como um indicador, como um número que vai de 0 a 1000, então cada pessoa vai ter o seu score Magento, então eu vou saber como está a minha saúde de forma geral, nesse score de 0 a 1000, eu vou também saber qual que é o meu gap, qual que é a minha oportunidade, né, maior de melhoria. Se é saúde mental, se é alimentação, se é exercício físico, hábitos saudáveis. Então, eu individualmente vou ter esse diagnóstico, né, voltando pela proatividade, pelo protagonismo da pessoa. Então, eu como pessoa preciso, em primeiro lugar, saber como está a minha saúde. E ter um time, né, disponível para me ajudar no nível individual. Tudo isso, a gente, como Alice, né, proporciona para os funcionários que tem a Alice. Agora, falando do EH, a gente faz uma consolidação desse indicador no nível populacional, no nível da empresa. Então, o EH vai receber, né, esse score sem revelar, claro, nenhum dado confidencial individual, né? Então, de fato, no nível da população. E eu, como diretora de EH, vou conseguir acompanhar como anda a saúde da minha população, do meu time, né? E dependendo do tamanho da empresa, eu posso, inclusive, fazer desdobramentos. Então, posso olhar por diretoria, por departamento, né, por time, por senioridade. Então, isso é muito rico, porque eu consigo, de fato, ter um termômetro, né, de fato, uma fotografia, né, e um filme da saúde do meu time ao longo do tempo. E se eu consigo identificar que em alguma área a saúde mental, de fato, esteja aumentando, já vou entender o que está acontecendo, né? Entender quais são as causas e o que eu posso, né, oferecer, pensar em ações de forma geral, coletivas, né? Seja desenvolvimento de lideranças, né? Seja alguma ação para incentivar, por exemplo, a prática de exercício físico, né? Seja eu posso fazer um diagnóstico, né? Se eu percebo que tem um time com uma saúde mental muito diferente, né? De um outro time, eu posso fazer um outro diagnóstico interno para entender o que está acontecendo. Mas acho em primeira linha, antes de falar, né, sobre ações, o que iniciativas as empresas devem fazer, eles precisam medir a saúde e acompanhar a saúde dos funcionários. Acho ainda estamos com muita oportunidade nesse sentido. Sarita, para a gente finalizar, digamos assim, a nossa conversa, eu queria te perguntar nessa linha se há motivos, digamos assim, para otimismo quando a gente fala em saúde corporativa, né, ou em gestão da saúde corporativa de modo geral, se há motivo para a gente ser otimista com relação ao futuro, com relação a 2024, por exemplo, porque normalmente quando a gente fala de gestão de saúde, principalmente no ambiente corporativo, a gente normalmente fala de uma inflação médica muito alta, a gente fala de custos muito elevados, a gente fala de coisas negativas, digamos assim. Mas isso tudo que você trouxe agora para a gente, numa gestão baseada em dados, que ajuda na tomada de decisão, que ajuda os gestores, né, o RH também nessa tomada de decisão, me parece muito legal. Mas isso é restrito a um grupo muito pequeno de empresas, à elite, digamos assim, do mundo corporativo, ou dá para dizer que tudo que você trouxe agora dá para chamar de tendências, né? Dá para a gente ser esperançoso de que a gente pode imaginar um cenário de saúde corporativa muito mais inteligente nesse sentido? Ótima pergunta, Daniel. Eu, pessoalmente, né, e também em nome da Alice, eu posso afirmar que a gente, de fato, é bastante otimista, né, tem muitos desafios pela frente, mas a gente percebe, né, novamente, seja eu pessoalmente nas trocas, né, nas comunidades TH com meus colegas, mas também a Alice, né, seja com nossos clientes, né, seja como público de forma geral, a gente percebe que as empresas, de fato, estão com um interesse genuíno
muito grande de mudar essa situação, né? Então, acho que a gente está no momento, de fato, que a conscientização, né, a sensibilização dos EHs das empresas, das lideranças, né, esteja de fato melhor, né? A gente vê isso no nosso evento, né, nos acessos à nossa pesquisa, que inclusive a gente também vai divulgar o link para todo mundo, né? Ela é acessível, aí quem está nos escutando, eu convido vocês para fazerem o download, porque de fato ela traz muitos insights interessantes para todos nós. Então a gente percebe esse interesse, né? A gente ao mesmo tempo também, né, percebe que as empresas estão investindo cada vez mais, de fato, em benefícios que trazem o retorno para os funcionários, né? Então a gente conversa com muitos EHs, né? E a gente percebe que eles querem uma gestão de saúde diferenciada, né? Eles querem ajuda, né? Eles querem algum modelo que possa, não só em datas específicas, né, como o Setembro Amarelo, né, falar de saúde mental. Não, eles querem oferecer algo todo dia, né, que de fato faça Sim. parte da cultura, né. Então, eu acho que a gente de fato está num momento muito positivo. Ao mesmo tempo, né, eu li recentemente uma outra pesquisa que mostra que as empresas estão muito preocupadas com o desenvolvimento dos gestores, das lideranças, porque novamente a gente sabe do grande impacto que a liderança tem, né, no ambiente de trabalho, na cultura, na felicidade, no bem-estar, e recentemente, de fato, tem tido muita atenção, né, outras pesquisas também, que eu posso disponibilizar o link, que eu acho muito interessante, que mostram a relação, né, entre saúde e bem-estar e produtividade, né, então a gente acredita muito isso também, em uma crença nossa, da nossa cultura. Eu sempre estou muito feliz quando eu vejo pesquisas, né, que de fato afirmam isso. Então, se uma pessoa está mais feliz, né, se uma pessoa está mais saudável de uma forma holística, ela também vai trazer mais resultados para empresas, né? Ela também vai, especialmente de forma sustentável. A gente precisa falar sobre sustentabilidade, né? Eu acho que as empresas entenderem que não tem mais aquele sprint, corrida de 100 metros, né? As empresas precisam estar preparadas, de fato, para superar, né, grandes desafios, como uma crise de mercado que a gente, né, vivenciou os últimos 2 anos, né? Então, as empresas precisam estar preparadas, né? Isso tem muito a ver com um time engajado, né? Um time feliz, uma cultura saudável, né? Isso tem muito a ver com segurança psicológica, isso tem muito a ver, né, com gestão de pessoas bem feito. Só dessa forma a gente vai ter, né, atrair os melhores talentos, a gente vai conseguir reter os melhores talentos, né, engajar os melhores talentos e assim conseguir entregar resultados de forma sustentável, né? Agora, se a gente, né, se as pessoas ficam doentes, né, se as pessoas vão pedir demissão porque não um ambiente saudável em todos os sentidos, a empresa também não vai ter o retorno, né, seja financeiro, né, ou seja de qual tipo. Então, acho essa relação entre saúde individual, né, saúde da minha população e resultado da minha empresa, e cada vez mais claro para as empresas, né. E, por outro lado, também, o que a gente percebe muito em conversas, né, com EHs, o nosso diferencial na Alice, né, da atenção primária, da prevenção, da promoção de saúde, mas também da gestão da saúde, né? Então, nossa atenção primária nos permite que a gente acompanhe, de fato, né, os funcionários, né, na sua jornada de saúde, que a gente consiga ajudar eles, de fato, né, a gerenciar, né, a saúde deles, e não só pontualmente intervir, né, como um plano regular, né, muitas vezes faz, você usa o plano quase como se fosse um cartão de crédito, né, se fica doente você usa o plano, mas você não tem uma gestão, né, de forma continuada, assim, da sua saúde. Então, isso também é muito importante para a empresa, né, porque isso vai significar menos, novamente, afastamento, né, mais produtividade, né, a pessoa também vai ficar mais satisfeita, vai precisar usar menos, né, o sistema de saúde. E como consequência, isso também é bom para a empresa, porque isso significa, né, uma sinistralidade menor, um reajuste menor, todas essas histórias que cada empresa está passando, né, como os reajustes na média de 30%, né, às vezes chegando em 40%, isso não Exato. É sustentável, né, então o sistema de saúde não é sustentável. Então, nossa solução, né, ataca também
nessa parte, né? Porque como consequência de um time mais saudável, mais consciente da própria saúde, né? Como consequência, né, o reajuste para o RH, para a empresa também vai ser menor, né? Então, acho, de fato, esse olhar holístico para a saúde individual, mas também olhar, né, de forma holística por meio das empresas, dos RHs, e cada vez mais, de fato, né, uma tendência importante, né, muito positiva. Que fantástico, Sarita. Muito bom conversar com você. Queria agradecer mais uma vez a sua participação no RH para você Cast. Desejar muito sucesso para você e para a Alice em 2024. Muito obrigada, Daniel. Foi um grande prazer. Contem comigo. Também, novamente, para quem está nos escutando, contem comigo, né? Muito feliz aí em trocar e aprender. A gente precisa ter mais fóruns assim e aprender, né, de fato, como que já deu certo e as oportunidades que a gente ainda tem pela frente. Então, contem comigo. Com certeza. E a gente aprendeu muito com a participação da Sarita, né, Bruninho? Obrigado pela participação também. Olha, muito bom. Ainda bem que o amor te trouxe para o Brasil, Sarita. Incrível a gente ter tido essa conversa. Realmente muita coisa bacana que você trouxe. Eu deixo só o recado para o nosso público que a pesquisa feita pela Alice, com mais detalhes, com mais informações, para quem quiser acessar a completa, vai ter o link aqui na descrição, tá bom? Sarita, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Mais um episódio aí muito bacana do nosso podcast. Obrigada, Bruno. Foi um prazer trocar com vocês. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Sarita von Hofer, ela é CHRO da Alice. Quem participou da conversa com a Sarita comigo foi o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você. Antes de eu finalizar, quero só deixar o recado aqui para você assinar o feed do nosso podcast ou se inscrever no feed do nosso podcast aí no tocador de sua preferência. Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar ouvindo também pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, não importa. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu player. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5 e 7 da manhã. Tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana. Por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.